Olá, Tchanã, bom dia. Tá no ar o Conecta Metrópolis desta terça-feira, dia 23 de junho, chegando aqui ao 12º dia de Copa do Mundo. Tanta coisa fez os nossos olhos brilharem até agora, um pouquinho menos ainda a seleção brasileira, com uma nota mais alta aí para o Vinícius Júnior. Na véspera do terceiro jogo do Brasil na fase de grupos, em que o Brasil precisa fazer valer o seu protagonismo para ficar com o primeiro lugar do Grupo C, a gente vai falar sobre a preparação do time do Ancelotti e se o professor Ancelotti está ou não está em xeque. Será o 15º jogo do Brasil com o maestro Carlo Ancelotti, contratado o melhor técnico do mundo, que mais conhece o Vinícius Júnior, que ganhou tudo na Europa, o primeiro treinador estrangeiro da seleção brasileira. Até aqui não conseguiu repetir nem time, nem atuação, e me parece que perdeu um pouco do que ele tinha de convicção do que seria o melhor Brasil para uma disputa de Copa do Mundo. Estou aqui com o Fábio Piperno, grande entusiasta da vinda de um treinador estrangeiro, até porque a gente ficou sem opções aqui, eu concordo com ele, mas o trabalho do professor Ancelotti pode ser discutido. Eu não estou nem falando questionado ainda, mas dá para ser discutido, né, Pipo? Não é exatamente excelente até agora. Bom dia, dona Marília Ruiz. Realmente é um trabalho que ele pode sim sofrer alguns questionamentos. Eu acho que todo trabalho ele está sujeito a isso. O do Ancelotti não pode ser a exceção, mas eu acho que já dá para a gente começar também a identificar alguns progressos em uma seleção que sofreu, de fato, muitos sobressaltos nessa caminhada, perdeu vários jogadores e ainda é uma seleção, infelizmente, em começo de trabalho. A Copa do Mundo, que é a reta de chegada para todo mundo, aqui para a seleção brasileira, infelizmente, é ainda uma parte desse início de trabalho, já que o Brasil foi todo tumultuado. E já que a gente fala, então, do maestro Carlo Ancelotti, a gente vai, ao longo desse programa, também falar demais sobre o primeiro violino dessa orquestra chamada Futebol Mundial, e eu estou me referindo, claro, a Lionel Messi, sempre ele. A nossa enquete do dia é exatamente sobre o Lionel Messi, a gente vai falar bastante sobre ele daqui a pouco, mas como sempre vamos começar a nossa discussão sobre a seleção brasileira, já chamando lá nos Estados Unidos o nosso enviado especialíssimo Ivan Moré, que está em Miami, onde o Brasil joga amanhã. Com todos os votos de confiança, Ivan, não dá para dizer que o trabalho do Ancelotti até aqui é excelente, a gente está esperando a excelência chegar. Eu acho que o Ancelotti ainda está um pouco abaixo. Bom dia a todos. Daqui a pouco o Morelli está abaixo. Porque assim, está abaixo. Lembra que o primeiro programa, essa fase, jogos relativamente mais fáceis que a gente na primeira fase, ela serve de um laboratório de experiências. Eu acho que contra isso precisa ter um time evoluído. A gente fez uma primeira partida contra o Marrocos, nervoso, com muita instabilidade, conseguimos arrancar um empate. Batemos por 3-0 o Haiti, mas diante do que vem apresentado, as seleções sensação, que são as sensações desse Mundial, como a Argentina, como a França e como a própria Noruega. Como é gostoso esse jogo da Noruega, né? Você vê o Haaland, o Odegaard em ação, jogo movimentado, cheio de chances de gol. Não é o que a gente tem visto na seleção brasileira. Nós, repetidamente, temos tido más notícias recentemente, né? A última com o Rafinha, uma lesão muito importante no lado direito que desfalca o time do Brasil. E a ideia é saber como é que o Ancelotti vai justificar as peças que ele levou. Neymar ontem treinou pela primeira vez com o time, está apto, abre aspas, para jogar essa partida. Não creio que ele vai ser utilizado. Se for, é apenas uma resposta em relação à convocação que ele fez o Neymar. E nós estamos ainda cheios de dúvida. Eu acho que a tendência é que o Ancelotti repita o mesmo time que ele colocou contra o Haiti, com uma mudança na lateral, na ponta direita. Acredito que entra ou Ryan ou Luiz Henrique. Eu acho que a gente pode depois debater qual seria a melhor opção. São dois jogadores de beirada de campo. E estamos aí na expectativa de saber quando é que o Brasil vai engrenar nessa Copa do Mundo. O brasileiro está querendo ver o Brasil fazer gol como a França faz, como o Messi faz, como o próprio Haaland faz na Noruega. E aí? Quando é que nós vamos ter uma seleção pronta e preparada para enfrentar de igual para igual qualquer time a partir da fase do mata-mata? Talvez essa seja a resposta que a gente tenha amanhã. Duvido muito que a gente vai estar perto da seleção ideal, mas o jogo contra a Escócia vai ser um termômetro para a gente entender que Brasil é esse que vem para essa segunda fase da competição. Pipo? Eu acho que é importante, sim, a gente não só
torcer pelo resultado, se debruçar sobre o resultado do jogo de amanhã, mas principalmente avaliar se de fato a seleção brasileira continua evoluindo, né? Eu acho assim, começou de forma desastrosa contra o Marrocos, aquele primeiro tempo foi um dos mais ridículos que a seleção brasileira já fez em todos os tempos de Copa do Mundo, principalmente, tirando aí a Copa de 66, mas de 70 para cá. O primeiro tempo foi um negócio absurdamente tétrico, né? Mas, depois disso, é verdade também que na segunda etapa foi um pouco melhor. Contra o Haiti, acho que no primeiro tempo, jogando contra um mero sparring, é verdade, a gente tem sempre que pontuar isso. Fez também um primeiro tempo aceitável, depois no segundo não jogou. Então, eu espero que amanhã a seleção brasileira continue com algo mais. Que a seleção brasileira não apenas repita o segundo tempo contra o Marrocos, mas já jogue mais. Até porque treinou, né, cerca de 10 dias a partir daquele jogo. Então já teve tempo também para apresentar progresso. Acho que amanhã, a minha régua, pelo menos, deixando o resultado de lado, é se a seleção vai de fato conseguir jogar mais. E ela tem obrigação de fazer isso, porque ela tem 10, 11 dias de treinamento a mais do que tinha quando estreou na Copa do Mundo. O Brasil, com o Ancelotti, foi um Brasil que começou tateando nas eliminatórias. Ele chega em maio e a convocação para os 2 primeiros jogos dele é feita, inclusive, pela própria seleção brasileira. Quem faz é o Rodrigo Caetano. Os primeiros jogadores convocados pelo Ancelotti, eles mandam um fax, que o Piperno gosta. Manda um fax para o Ancelotti, pode ser essa lista aqui? Ele fala, tá, pode ser. Então ele faz uma convocação institucional para os 2 primeiros jogos, começa tateando. Porém, Piperno, de lá para cá, parecia que ele tinha na cabeça dele fechado que o Brasil ia jogar a lá França, a lá alguns times da Europa, a lá Paris Saint-Germain, com essa configuração de 4 jogadores na frente, ainda que um deles fosse o Matheus Cunha. Essa convicção dele ruiu diante do Panamá. Ele jogou assim contra a França, contra a Croácia, contra o Japão, contra a Coreia. Quando ele for jogar contra o Panamá, Piperno, ele falou, acho que não vai dar. Então, mas veja, eu acho que é fato, sim, né? Ele insistiu numa formação que acabou não dando certo. E assim, felizmente ele procurou fazer essa correção antes de começar a Copa. Porque, vejam só, até comparando com as 2 últimas seleções do Brasil campeãs do mundo, Parreira mudou o meio-campo, né? Efetivou, por exemplo, o Mazinho no lugar do Raí, depois que o Mundial já havia se iniciado. E o Filipão, depois de uma primeira fase em que o Brasil venceu os 3 jogos, mas sem convencer muito, até porque teve muita dificuldade para passar pela Turquia, até auxílio de arbitragem. Depois pegou a China, que era mais ou menos como o Haiti de hoje, e tomou 2 gols da Costa Rica. O que o Filipão fez? Também fez uma alteração no meio-campo, colocando o Edmilson, quer dizer, o Brasil passou então a jogar em alguns momentos num 3-5-2 ou então num 5-3-2, dependendo o momento do jogo. Então, é importante que os técnicos façam um bom diagnóstico, inclusive em relação àquilo que não está funcionando. Acho que menos mal que ele tenha feito isso, um pouquinho na véspera da Copa. Agora é fazer o ajuste fino e vamos ver onde dá. Eu acho que o time do Brasil, de 1 a 11, de 1 a 26, ele é inferior a outras seleções. Mas eu acho também que dá para fazer um papel bem honroso. Bom, a gente tem agora o Morelli, que chegou ali na frente da concentração da seleção brasileira, que treina ainda hoje em Morristown, para depois pegar um voo fretado para ir a Miami, onde o jogo acontece amanhã, e também a coletiva do Ancelotti hoje mais tarde. Bom dia, Morelli. Queria que você contasse aí do clima, né? A gente está pela primeira vez na frente da concentração. Conta pra gente aí do clima, da expectativa por esse último treino. Ontem o Neymar treinou, mas com o time desfalcado. O Alisson não treinou. No domingo, 8 jogadores não treinaram. Essa expectativa, se tem mais imprensa, não tem menos imprensa com a presença do Neymar na delegação dessa vez? Bom dia, Marília. Bom dia, Piperno. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos. Acabei de chegar aqui, demora para chegar, né, de onde eu estava, em Nova York, para o centro de treinamento em Morristown. A gente não pode mostrar imagens lá dentro, porque hoje é bandeira FIFA. Às vésperas dos jogos, tudo vira bandeira FIFA. Então, você não pode mostrar, porque é uma regra da entidade da Copa do Mundo. Então, você não pode mostrar
as imagens do treino, você não pode mostrar onde a seleção vai jogar, tudo isso tem restrições na véspera do jogo da partida. Se fosse qualquer outro dia, a gente poderia fazer isso lá de dentro, onde a seleção tem aqueles 15 minutos para os jornalistas. Mas hoje, véspera de jogo, não pode. E aí eu vim para um lugarzinho que mostra pelo menos o símbolo do Red Bull, do centro de treinamento da seleção brasileira. Marília, o clima aqui, hoje vai ter um treino muito, muito leve, porque amanhã tem jogo. Acho que todo o trabalho da semana já foi feito depois da partida contra o Haiti. E as novidades, são aquelas que a gente comentou, né? Sobre o Rafinha fora, sobre a possibilidade de alguém do lado direito, que ele deve confirmar hoje. Ele tem uma confirmação para fazer, né? Na verdade, o Carlo Ancelotti. Uma confirmação, e ele deve fazer na entrevista que ele vai dar hoje, já em Miami, para a partida. Eu estava ouvindo o Piperno falar. Na verdade, assim, o que falta para essa seleção é essa liga que ainda não deu. O Brasil ganhou, o Brasil empatou, o Brasil tem um caminho primeiro do grupo, pode ser segundo, não acredito que vai ser terceiro, mas pode ser segundo. Mas é uma seleção que ainda não encantou, não deu liga, os jogadores ainda poucos apareceram, está tudo muito burocrático, esportivamente falando. E no meu modo de ver, o Neymar mobilizou e tomou conta aí dessas primeiras semanas do Brasil na Copa do Mundo. A gente falou muito do Neymar, da recuperação do Neymar, da possibilidade do Neymar. Agora a gente tem o Rafinha para abordar também, o que vai acontecer com o Rafinha nessa Copa do Mundo. E a gente falou muito também, desde esse começo de competição, do Endrick, que são os 3 jogadores, talvez, aí que mobilizaram mais toda a discussão da seleção brasileira. A seleção brasileira está bem definida na defesa. O Piperno falou isso esses dias, penso que ele não muda nada disso, não muda o meio de campo também. Parece que ele gostou do Paquetá, gostou do Casemiro, gostou do Bruno, e agora a dúvida é quem vai ser esse camisa 9, esse camisa 7, e são as mesmas dúvidas que a gente trouxe do Brasil para a Copa dos Estados Unidos. Falta um pouco de definição para o Ancelotti, falta um pouco, talvez, de uma mão mais firme e determinar quem joga, quem não joga, esse é meu titular, esse não é meu titular. Falei com o Filipão faz pouco tempo, e o Filipão definiu a seleção lá do Penta muito rapidamente, né? Esse aqui é o meu time, e quem melhorar, quem jogar melhor pode entrar no time, mas se não tiver ninguém acima da média, ou melhor do que os que estão em campo, eu não vou mudar. A gente não tem essa certeza com o Ancelotti, a gente não sabe escalar o time do Brasil ali na frente. Então esse, para mim, é um problema para a seleção brasileira, perto das outras seleções que a gente está vendo na Copa do Mundo. Mas, Robson, o Filipão, hoje é verdade, ele fala isso mesmo. Só que não vamos esquecer que ele não só mudou uma peça, mas que mudou toda a forma de jogar, o esquema tático da seleção. 3 zagueiros. Entrando o terceiro zagueiro. Durante a Copa, né? Depois da fase de grupos. Então ele fez uma mudança mais radical. Eu até acho que, em relação ao jogo contra o Haiti, do jogo contra o Haiti para frente, o Ancelotti só vai mudar em duas situações: lesão ou suspensão. Para mim, o time dele, infelizmente para ele, né? Ele perdeu o Rafinha, mas fora isso, eu acho que ele não muda mais nenhum. A não ser, claro, em função de cartões. O problema, Piperno e Moré, é que a gente está levando em consideração a nossa régua para estabelecer que o time está fechado e que ele gostou. É um primeiro tempo bom contra a gloriosa, com todo respeito, seleção do Haiti. O Brasil teve dificuldades contra esse mesmo Haiti no segundo tempo. No segundo tempo, o Haiti acertou bola na trave. No segundo tempo, o Alisson trabalhou. Evidentemente, quando você está 3-0 no placar, a postura tática e até a dedicação para a partida é outra. Eu não estou comparando. Mas é verdade que a gente está com a sensação de uma seleção sedimentada, porque o Brasil fez um bom jogo, um bom primeiro tempo contra o Haiti e um segundo tempo aceitável contra Marrocos, né? Que venceu o Marrocos no segundo tempo. Empatou 0-0 com o Marrocos no segundo tempo, e isso para a gente dá um conforto de que a seleção se acertou. Eu acho que essa escolha do jogador que vai jogar na direita amanhã contra a Escócia, que também é um time bastante limitado, ela precisa ser pensada também para ser um treino com bola rolando, para o jogo, por exemplo, contra, provavelmente, o Japão na segunda-feira. Porque o Ryan entrou numa situação também no jogo contra o Haiti de jogo resolvido, de um jogo fácil.
no caso do jogo contra a Escócia, além de decidir a primeira fase, a primeira colocação na Copa, a gente não é que não tem o Rafinha nesse jogo. Não vai ter o Rafinha, senhores. Então, assim, quem entrar, entra com a situação de que vai virar um titular do Ancelotti, certo, Moré? Mas até que ponto eu fico pensando que é bom ter o Rafinha? Até que ponto o Rafinha está machucado é ruim para o Brasil? Porque a gente estava questionando a atuação do Rafinha. Vocês se esqueceram do que passou nos 2 primeiros jogos? A galera não estava gostando da atuação do Rafinha, foi um dos principais criticados desse time do Ancelotti. Eu não sei até que ponto... Gente, é óbvio que a gente nunca torce para a lesão de um jogador, mas eu não sei até que ponto acaba sendo positiva essa lesão do Rafinha, levando em conta esse conservadorismo que o Carlo Ancelotti tem ao colocar as peças mais jovens para rodar. Então, quando você para analisar, eu fico tentando imaginar na cabeça o que seria o ideal de uma seleção brasileira. Mas quando você vai pegando por setores, vamos começar com o goleiro. O goleiro é o Alisson, não treinou ontem, controle de carga, é um cara que veio para a 3ª Copa do Mundo, muita gente questiona se o Alisson deveria estar no gol da seleção brasileira. A dupla de zaga são os 2 zagueiros finalistas de Champions. Na lateral, a gente tem laterais que não descem, a gente sempre questionou isso. Na direita tem um cara que não passa do meio de campo e já está numa idade avançada, que foi o principal convocado do Ancelotti, primeiro convocado do Ancelotti, que foi o Danilo pela liderança. No meio campo, a gente não conseguiu entender ainda uma criatividade. A gente tem o Casemiro, que é o primeiro volante, que está sendo muito questionado, mas que é o homem de segurança do Ancelotti. Ou seja, sempre tem problema, né? No gol tem um questionamento, talvez na dupla de zaga não tenha, mas eu não sei até que ponto eles estão entrosados o suficiente para estar nessa seleção brasileira. A gente tem 2 laterais que são questionados, que é tido como calcanhar de Aquiles da seleção brasileira, as laterais, né? No meio campo, a gente tem um meio campo que não é entrosado e o ataque também não está entrosado. Aí você tem a lesão no Rafinha. Cara, tem jogadores jovens que eu acredito que precisam ser testados. E eu acho que esse jogo contra a Escócia vai trazer uma boa oportunidade para você conseguir dar um empoderamento para um Ryan, para um Luiz Henrique, ou eventualmente para um Endrick. Nós precisamos ter um coelho na cartola. O Ancelotti precisa trazer alguma coisa de diferente. É o 3º jogo e o Brasil ainda não representou muito nessa Copa, levando em conta o que a gente está vendo de França, de Argentina, de Noruega. Então, assim, é urgente a situação. É um laboratório de experiência essa primeira fase, mas a 16avos está batendo aí. E a gente pode passar um dos maiores vexames dessa Copa do Mundo se formos eliminados na 16avos, não chegarmos aos 8avas. Porque a 16avos nada mais é do que mais um jogo de primeira fase. Entendeu? Uma Copa toda rodando, o Brasil cai na 16avos. Então, assim, por setores, você vê que sempre tem um senão, um questionamento aqui, um questionamento ali. E até agora, a identidade que é bom, nós não tivemos. Então, eu estou com a minha tolerância ainda até o jogo da Escócia, tá? Jogo da Escócia, quero ver algo diferente. Mas, levando em conta esse conservadorismo que a gente tem notado no comportamento do técnico da seleção, acho muito pouco provável a gente ter alguma novidade. Eu tenho os campinhos aqui pra gente discutir qual que vai ser essa novidade. A gente vai passando, e aí o Moré, que tá lá pertinho de onde vai ser o treino e essa decisão, me parece que ele vai de Luiz Henrique, até porque antes da Copa parecia ser isso, né? O Luiz Henrique era, na época, o reserva do Estevão. O Estevão não podia ir pra Copa porque ele estava machucado e só ia poder voltar pro mata-mata. Mas na seleção pode ter um monte de gente machucada que só pode jogar no mata-mata. Com o Luiz Henrique, o campinho fica muito parecido, né? Mas com um jogador mais jovem, com uma vitalidade, com menos ranço da torcida do que é com o Rafinha. E aí o Matheus Cunha continua sendo essa referência no ataque, voltando um pouquinho para ajudar o Paquetá, e o Luiz Henrique ampliando o campo pelo lado direito, certo, Pipo? Certo, acho que sim. E acho que as características do Rafinha e do Luiz Henrique, nesse caso, são parecidas. A escalação com o Ryan, que foi a opção que ele teve no segundo tempo, no primeiro tempo, quando o Rafinha se machuca, é um pouco diferente. O Ryan não tem essa força para ser o jogador que vai ajudar o Danilo na marcação por aquele corredor. E aí, como você lembrou, Piperno, a história do Robertson que joga por ali. Aí o espaço entre o Danilo e o Bruno Guimarães, ou o Casimiro, para fazer a marcação do Robertson nesse buraco do campo, ela fica mais prejudicada. Eu até gosto do Ryan, mas acho que não é jogador para esse jogo. Não, e o Luiz Henrique, acho que ele tem todas as condições de herdar essa posição. Enfim, um atacante agressivo, já jogou na seleção brasileira bem em outras vezes, né? E é ponta Experiência a ponta, em final né? de Libertadores, Experiência em final de Libertadores, um cara campeão, que jogou na Europa, voltou para cá, foi para a Rússia, enfim. Mas a verdade é que ele é um cara que não se intimida também com o tamanho do desafio. E ele sabe muito bem, se ele jogar amanhã, né, que essa vai ser a chance de ouro da carreira dele. Porque se o Luiz Henrique joga bem contra a Escócia,
Ele não sai mais do time e aí ele se fixa de uma vez por todas como titular da seleção brasileira em plena Copa do Mundo, ou seja, o ápice. Então, é o jogo que pode mudar a carreira de um jogador, né? E agora, nas outras 10 posições, o time vai ser esse. Eu estou convicto disso. Então, é claro que a gente tem que cobrar um ajuste melhor no meio-campo, um entrosamento maior, né? Um maior sincronismo entre os homens de meio-campo e ataque. E isso o time só vai ganhar com repetição e com o jogo. Não tem outro jeito. Não é treinando aí e tal que o Brasil vai sair para os jogos como um time melhor. Vai ter que ganhar esse corpo, essa casca e essa força de conjunto jogando. E o tempo é escasso para isso, porque talvez a Escócia seja, na verdade, o último teste, porque depois não vai mais ter margem para erro. E o nível das outras seleções que o Brasil vai enfrentar depois vai ser sempre muito bom. Ô Piperno, eu só queria pôr uma pimenta aí. Como é ruim para a seleção brasileira perder um titular, o Rafinha, e não sentir, né? Não sentir. A gente não sente falta do Rafinha no time. A gente está perdendo um jogador titular, um jogador que o Ancelotti falou que é um dos melhores do mundo, na visão dele, e a gente não está nem aí para a ausência do Rafinha. É isso que eu quero me referir, que essa seleção ainda não deu liga, né? São bons jogadores, todos eles são bons jogadores, mas esse time não está funcionando, não está funcionando. E eu entendo que o Luiz Henrique também seja o jogador para assumir essa posição, mas o Luiz Henrique é mais fixo pela direita. O Rafinha ele tem mais mobilidade. E a gente está vendo as seleções, as melhores seleções, França, Alemanha, Inglaterra, a Argentina. A gente está vendo a Espanha, a gente está vendo essas seleções, elas jogam no meio de campo. Elas ganham o jogo no meio de campo, com a bola. O Brasil tem fragilidade no meio de campo, com Casemiro, com Bruno Guimarães e com Paquetá. É por isso que eu acho ainda que o Ancelotti deve estar armando alguma coisa e aí talvez a contusão do Rafinha seja o empurrão que ele está precisando para colocar mais um jogador no meio de campo. E para mim é o Danilo Santos, esse jogador que pode fazer essas funções, que pode correr pelos dois lados do campo, que marca e que dá intensidade para o jogo no meio de campo e também no ataque. Então talvez a gente veja uma seleção dessa forma pela última vez contra a Escócia. Que é um time mais fraco, que é um time que é importante fazer gols, né? O Brasil precisa fazer gols, precisa ganhar e fazer gols. E também é o último grande teste da seleção brasileira nessa Copa do Mundo. Depois, gente, é só pedreira. Depois é só jogo do meio de campo. A gente viu, até a Noruega tem um bom meio de campo. Ela tem o Haaland, mas o jogo acontece no meio de campo. E aí o Brasil deixa muito, muito a desejar. A gente tem aqui, a gente falou do Luiz Henrique e falou do Rayan. Todo mundo acha, a aposta de todo mundo, né, dos colegas de imprensa também, é de que o Luiz Henrique vai ganhar essa parada. Porém, a seleção brasileira, que gosta de esconder um jogo, colocou ontem para falar o senhor Martinelli.